Bem-vindos, queridíssimos amigos e amigas do Ponto a Ponto. Mais um programinha de preview da temporada da NFL para vocês, tá? Como vocês viram já no título, NFC West hoje. E para começar o programa, tá? Eu vou primeiramente apresentar nossos convidados. À sua direita aqui na tela, PP Narducci, meu amigo do Endzone Brasil. Tudo bem, meu irmão? Tranquilaço? Excelente, Pedro Pinto. Melhor Ex- agora. E Excelente. você? E aqui, à esquerda na sua tela, Pedro Vieira, daquela jarda. Tudo bem? Excelente noite. Pô, tá maluco. Esse. Olha, Aham. Olha, esse programa aqui. Olha, olha, Sabe não qual. prometo A gente não tem um, ficar a gente puto. tem um problema pra iniciar o programa, tá? Que a gente tem que resolver. Antes de te explicar do que se trata esse vídeo. São três Pedros gravando, cara. A gente tem que definir aqui, entendeu? Aqui é o PP. PP tá aqui, tá? Narducci tá aqui. PP tá aqui. Pedro Vieira tá aqui. Aí eu sou Pedro Pinto. Como é que vai ser? Vamos fazer PP, Pedro e Pinto? Não sei. Pinto, E exato. Pinto. O único Pedro com pinto aqui é você. Que isso? Que isso? Fale É. por você, meu chato. Fale Ó. por você. Mas então é isso. Então, pra gente facilitar a comunicação, porque, porra, irmão, dificilmente se arranja um programa que tem três Pedros gravando, né? E aí, por que eu trouxe PP e o Pedro aqui hoje pra gravar com a gente? Porque são torcedores de times da divisão. Como você tá vendo, PP é torcedor do San Francisco 49ers e o Pedro é torcedor do Seattle Seahawks. Então, Melhor time da divisão, não queria dizer nada. esse é o clima, entendeu? Uma rivalidade, aquele, né, trash talkzinho de leve, brincadeirinha aqui entre amigos. E para explicar como é a estrutura do vídeo, estamos fazendo aqui um preview divisão por divisão, sempre trazendo torcedores e analistas aqui do futebol americano no Brasil para falar sobre essas divisões. A gente passa os quatro times em ordem inversa da colocação do ano passado, os jogadores que perderam, os jogadores que chegaram, draft, e a gente debate um pouquinho sobre o time, beleza? A gente já vai começar aqui o vídeo falando de San Francisco 49ers. Tá bom? San Francisco 49ers fechou a temporada 6-11. De perda de jogadores que você pode, né, parar e pensar quem que você mais pesa pra eles, tem o Brandon Allen e o Josh Dobbs que saíram, que são os quarterbacks, Malik Collins, Leonard Floyd, Dre Greenlaw e Talanoa Hufanga, Mason Jordan trocado pro Vikings, Deebo Samuel trocado pro Commanders. Nomes chegando, tem o Luke Farrell, tight end, Luke Gifford, linebacker, Richie Grant, safety, Bryce Huff, trocado, né, chegou do Eagles, Mac Jones, vindo do Jaguars, Ciaran Neal, corner. No draft, tem Mikael Williams, defensive line de Georgia, Alfred Collins, defensive tackle de Texas, na terceira rodada, Nick Martin e Upton Stout, CJ West, são vários nomes, CJ West, Jordan Watkins, Jordan James, Marcus Siegel, Curtis Rourke, Connor Colby e Junior Bergen. PP, Eu quero que você pronuncie o quarterback que está na Injured Reserve de novo. o quarterback está na injury. Quem está na injury reserve mesmo? Que você vai me ajudar. Você é torcedor? Rourke. Eu quero que você fale de novo o nome do Curtis Rourke. Tá bom. O quarterback, sim. Curtis Rourke. Curtis Rourke. Quarterback, Indiana. Curtis Rourke. Cara, eu vou perguntar primeiro pra você, PP, que é o seguinte. O 49ers teve uma temporada ano passado que ninguém esperava, né? A lesão do CMC foi um problema, a gente sabe que você quase me salvou na Liga Fantasy que a gente joga, né? Porque na noite antes, pra quem não sabe, na noite antes de anunciar a lesão dele, o PP veio assim, tipo, pô, CMC, conversar, Justin Jefferson. Aí o burro aqui, ao invés de aceitar a troca, falou, não, a gente consegue acertar alguma coisa, vamos conversar amanhã. Dia seguinte, 11 horas da manhã, Christian McCaffrey injured reserve. Mano, eu quase taquei o celular na parede. Eu falei, cara, eu não acredito que eu poderia ter me livrado disso. Mas é a parte da graça do Fantasy. Fantasy Football é divertido muito por conta disso. E essa lesão do Christian McCaffrey foi um dos motivos pelo qual o 49ers teve uma temporada decepcionante no ano passado. Defesa não indo tão bem quanto muitos esperavam. Robert Saleh volta. Então, Robert Saleh volta para ser o defensive coordinator. Christian McCaffrey, do que sabemos, até o momento pelo menos, está saudável. Tá? Trouxeram também o Brian Robinson Jr., tá? Que eu até segurei para a gente citar aqui nesse ponto. Vocês trocaram pelo Brian Robinson Jr., que era running back do Washington Commanders. É uma excelente opção 2
para running back em qualquer time da liga, eu diria. Mas falando primeiro do Saleh, o que você vê dessa defesa? Você acha que a volta desse defensive coordinator, que já passou pelo time, que é um dos melhores defensive coordinators da liga, pode trazer a consistência defensiva necessária para esse time voltar a ser o que a gente espera dele? Porque a gente está acostumado ao 49ers. Se ele tem um down year, geralmente ele já volta bem no ano seguinte. Então, eu acho que o grande ponto focal, assim, da volta do Robert Saleh é ele trazer uma energia diferente para a defesa e especialmente uma fisicalidade que a gente meio que se perdeu nos anos anteriores, né? E isso fica muito ilustrado nos movimentos que São Francisco fez, né, nessa off-season. Então, no draft, você foi atrás nas 5 primeiras escolhas de jogadores de defesa. Sim. E o perfil desses jogadores são jogadores tacleadores, especialmente que conseguem parar a corrida. Então, você traz para corner o Upton Stout, que pode ser um jogador menor de frame, mas é um cara para ficar no níquel justamente porque ele não tem medo de taclear e ele vai muito bem no contato, ele acerta bem esses ângulos assim. Então, você traz também o Nick Martin, que tem esse problema ainda de reconhecimento de jogadas, ele é muito cru, mas é um cara que não tem medo da pancada, que ele se move muito bem de uma ponta até a outra, ele evoluiu nos 2 jogos da pré-temporada também. Você traz o Beef para defensive line, você traz aí o CJ West, o Alfred Collins, o Michael Williams. Sim. Então eu acho que o grande sucesso da defesa do Saleh foi justamente ter uma linha de um front 7 e front 6 muito forte, assim. Na época, lá em 2019, São Francisco tinha o melhor front 6 da NFL, Uhum. com o DeForest Buckner, Arik Armstead, o Dee Ford, na época, T. Ford, verdade, estava voando, o né? Solomon Thomas também, que Sim. jogou bem naquele ano, e o Nick Bosa, em temporada de calor. E aí, como linebackers, você tinha o Fred Warner. Na época era o Aziz Al-Shair também, tinha o Con Alexander, que fazia também bem essa função. Então, a secundária dos 49ers até tinha ali o Richard Sherman, que jogou bem, o Jimmy Ward, mas o grande ponto forte desse time era justamente que ele conseguia pressionar muito bem o quarterback e ele parava a corrida com um pouco mais de Sim. frequência do que São Francisco teve ano passado. Então, Isso vocês faziam o muito grande bem mesmo. problema dos 49ers, exato, o grande problema dos 49ers na última temporada não foi necessariamente o pass rush, que não foi um dos melhores da NFL, mas pra mim foi o quão pouco a defesa conseguiu parar o jogo corrido. Ela era meio soft no jogo terrestre, né? Era uma coisa que você via Exatamente. que a linha ofensiva conseguia ganhar jardas com certa facilidade. Você tem pouco. Você tem hoje nos 49ers um perfil de jogador que ainda vai demorar, acho que mais uma temporada para se mudar, que são jogadores ruins de tackle. Você tem o Jair Brown, por exemplo, que é um safety muito ruim de tackle, que provavelmente vai acabar perdendo essa vaga, uma vez que o Marquis Seagull estiver um pouco mais apegado já ao ritmo de jogo da NFL. Então, acho que a grande virada de chave que o Saleh traz para esse time é voltar com esses conceitos um pouco mais físicos. A gente viu na pré-temporada, ele já mandou blitz pra caramba, já mandou marcação mano a mano em terceira descida, algo que São Francisco tava sendo muito... era muito 880. Você tinha São Francisco marcando com os linebackers a 6, 7 jardas da linha defensiva, e aí chegava na terceira descida, por exemplo, com o Steve Wilkes em 2023, ele mandava uma blitz do nada. O Saleh, ele é mais coerente com o estilo de jogo dele. Uhum. Então a gente vai ver muita cover 3, eu acho, vai ser o sistema que o São Francisco vai rodar com mais frequência. A gente vai ver também bastante blitz de quarterback, que eu acho que é algo que São Francisco fez pouco nos últimos anos, talvez com o Upton Stout, com o Chase Lucas, a gente faça mais isso também, né? Algumas jogadas mais criativas, com mais pessoas na linha, fazendo mais pressão simulada também, é algo que eu acho que ele vai conseguir implementar, porque ele trouxe isso na pré-temporada. E eu acho que a maior mudança que a gente teve nessa off-season, e talvez o maior reforço tenha sido de fato trazer o Saleh, e não um jogador em específico. Pedro, você olhando assim como rival, né? Um time do Seahawks ano passado que por pouco, né, não pega playoffs, fechou 10-7, mas e a gente teve, de novo, esse down year atípico do 49ers. Não é uma coisa que a gente espera com esse time, com Kyle Shanahan no comando, enfim, não é o normal. Você vê mais ou menos isso que o PP tá falando mesmo, de que
A volta do Salah resolve muito. Tem muitos problemas ainda, sim, mas resolve muitas das questões defensivas. Você acha que é um time que, se apoiando nisso, não vai colocar mais tanta pressão em cima do Brock Purdy e companhia pra pontuar, pra vencer as partidas? Eu acho que a questão do San Francisco 49ers hoje, ela é muito mais mental do que fisicalidade. Aí eu vou trazer alguns pontos ao longo dessa conversa para tentar elaborar isso de uma forma melhor. Mas o down year do San Francisco 49ers no ano passado, ele se deu muito mais pelas novelas construídas e narrativas construídas ao longo da temporada do que, de fato, problemas. Claro que, como o Pepe falou, teve a questão de muita perda de tackle, etc., mas foi uma coisa que eu abordei muito ano passado. Vide São Francisco 49ers, que já é um time cansado mentalmente de chegar nos grandes jogos e perder. Uhum. Tudo bem, tem a questão da fisicalidade, ok, beleza, a gente entende que tem. Eu não acredito, sinceramente, que a vinda de Robert Saleh traga realmente um impacto muito grande quando ele passou, porque hoje o cenário é totalmente diferente. Você tinha um Nick Bosa, claro, ainda é um bom jogador, mas com muito mais gás. Então eu acredito que o down year do São Francisco 49ers é muito mais mental do que físico. Entendi. Os caras cansaram de chegar nos grandes jogos e perder, os caras, enfim, jogador, como foi o caso do Brandon Ayuk ano passado, que ficou, porra, enrolando e no final das contas acabou machucando, ficou a temporada inteira fora do time. Então, pra mim é muito mais questão de mentalidade do que fisicalidade. E eu continuo batendo na tecla o ponto que eu trouxe ano passado. Pra mim, a era do São Francisco 49ers de ir para Super Bowl assim, ano sim, ano não, para mim já encerrou. Tem a Is questão this is da, this da some eu- is eu- this some trash talk happening right now? maybe A única coisa que eu vou falar é que disseram a mesma coisa do Nick Sirianni. Ele entrou ano passado no Hot Seat. E o que aconteceu? Eles meteram 40-22 no time que tava sendo a dinastia, que era imbatível. Então, 48 com os assim, titulares. Mas me, fa- me 48 com os fala, me fala um titulares. jogador, me fala um jogador que entrou no São Francisco 49ers que teve o mesmo peso de Saquon Barkley. cara, mas é isso que eu tô te falando. São Francisco vai ganhar de volta o Christian McCaffrey. São Francisco não Não, jogou ano ok. passado com o Christian McCaffrey. E não é Não, tudo necessariamente. bem. Tipo, eu não tô falando que São Francisco vai esse ano para o Super Bowl. Mas você tem franquias que. Essa história de. Pedro, eu vou te falar uma coisa que poucas pessoas têm coragem de falar. Essa história de janela de Super Bowl é a frase repetida que é a mais superestimada que existe. Eu vou te falar uma história sobre janelas de Super Bowl. O Philadelphia Eagles em 2017 ganha o Super Bowl com o Nick Foles, temporada auge do Carson Wentz. No ano seguinte, estava todo mundo se perguntando o que os Eagles iam fazer e tudo mais. Carson Wentz volta de titular. Eagles joga bem. Quando ele se lesiona de novo, você tem o Nick Foles, ganha mais um jogo de playoffs e tal. Na temporada seguinte, já é uma temporada ruim do Carson Wentz. E aí, nessa temporada ruim do Carson Wentz, os Eagles vão lá, trouxeram o Jalen Hurts. Aquela temporada acabou, as pessoas não se lembram disso. Acabou com o Nate Sudfeld jogando no último jogo, o Doug Peterson sendo extremamente criticado, porque ele basicamente Profundamente tancou criticado. contra os Giants. Ele foi demitido. O Carson acabou a carreira do Carson Wentz ali com o Philadelphia Eagles e o Jalen Hurts estava assumindo um time no ano seguinte que era cotado para ser uma das primeiras picks do draft. Naquele mesmo ano, os Eagles já voltam para a pós-temporada. Mesmo desacreditado, eles voltam com um recorde de 9-7 ali. No ano seguinte, eles vão para o Super Bowl. Então, assim, essa história de janela de Super Bowl é uma coisa muito superestimada. Você tem uma reformulação que você faz assim no time de 2 a 3 temporadas que pode simplesmente pegar um time de uma pick 2 do draft e colocar na final de conferência como foi com o Washington Commanders. Exato. Então assim, Perfeito. a grande questão do São Francisco 49ers para mim esse ano é eles estão um ano separados já do trauma que foi perder o Super Bowl. Eles fizeram um limpa no elenco e deixaram muito claro quem são os pilares do time. Brock Purdy renovou um contrato e agora acabou essa novela de quarterbacks que São Francisco teve. Nick Bosa está sob contrato por mais 3 anos. Fred Warner está sob contrato por mais 6 anos. George Kittle está sob contrato por mais 4 anos. E você tem ainda o Brandon Ayuk voltando de lesão e tudo mais, que você não consegue negociar por pelo menos mais um ano. Então, assim, fora isso, São Francisco se desfez do monte de peça que precisava se desfazer
pra começar a reformular esse elenco. Então, Deebo Samuel, cara, muito obrigado pelos seus serviços. Vai lá ser feliz em Washington. Dre Greenlaw, fizeram oferta. Ele preferiu sair? Mano, a gente não vai entrar em leilão. Não dá pra pagar vai todo mundo embora. também. Vocês estão pagando o Brock Purdy É lógico, agora. claro. Vai começar a pagar o Exato, Brock Purdy. Você tem que começar agora a saber montar o time de novo com aqueles glue guys, né? E os draft picks. Exato. Tem que começar a fazer isso de novo, não tem jeito. Então, assim, eu até acho que esse ano o São Francisco é um time que vai acabar tendo um recorde melhor do que ele realmente é. Muito por conta do calendário. A gente pode entrar nisso mais pra frente. Mas eu não me assustaria com o São Francisco chegando numa final de conferência, porque se você comparar o calendário de São Francisco com o calendário do Philadelphia Eagles, por exemplo, é plenamente possível que São Francisco e Filadélfia terminem com campanhas de 12-5. Plenamente possível. E aí São Francisco, por um critério de desempate, acaba ficando com a seed 1 da NFC. E aí, jogando no Levi Stadium, todos os jogos dos playoffs, as coisas mudam. Então, assim, é muito circunstancial. Se você só colocar na ponta do lápis qual é o melhor time e qual é o pior time, São Francisco não é um dos 4, 5 melhores times da NFC hoje pra mim. Não é. Só que circunstancialmente você terá um ano muito mais fácil do que de alguns rivais, sabe? Uhum. É claro que a gente também não coloca os upgrades que times fizeram ao longo da off-season e draft, etc. Claro que eu gosto muito dessa narrativa de que a NFL, e eu gosto muito de morder minha língua, quando a gente fala que a NFL é uma receita pronta, né? Por exemplo, Uhum. eu tenho o calendário mais fácil, então eu vou ganhar 12 jogos. A gente também tinha jogos fáceis ano passado, e aí a gente não vai entrar em mérito de qualidade de ataque, qualidade de jogadores, etc., mas e sim pelo que o time desempenha ao longo da temporada. E eu não digo só do time que a gente torce, mas dos times que a gente enfrenta. Tudo bem, a gente perdeu jogos por mero azar, que o jogo dos Giants que a gente perdeu ano passado foi estupidez, um field goal bloqueado que ninguém esperava, mas Nem fala de field goal bloqueado que eu lembro do Broncos perdendo eu em Kansas City. exato. Então, assim, claro que se a gente for levar pelo que a gente tem de números e de probabilidades e de circunstâncias como o PP trouxe, a gente tem um 49ers ficando em primeiro na NFC West por conta do seu calendário, mas Isso- eu gosto da emoção de falar, pô, os caras vão perder 2, 3 jogos que eles não estavam esperando perder, isso vai dar um bololô do inferno. E aí, vocês dois falaram em calendário, e eu vou fazer o seguinte, que a gente tem uma brincadeira que a gente tem feito com todos os convidados aqui. Nós vamos passar o calendário do 49ers, PP Narducci vai me falar a vitória ou derrota da regular season inteira, beleza? Vamos passar aqui jogo Bora. por jogo. Então vamos lá, semana 1, 7 de setembro, fora de casa contra o Seattle Seahawks. Derrota. Ok. 0-1 pra semana 2, fora contra o Saints. Vitória. Semana 3 em casa, Arizona Cardinals. Vitória. Semana 4 em casa também, Jacksonville Jaguars. Vitória. Estarei lá. Se São Francisco perder, a coisa vai ficar muito feia. Então, ó, vençam por PP Narducci, hein? Tá cobrado. Semana 5, Thursday Night Football. É um dos jogos, se não me engano, dos uniformes que soltaram hoje, que no final... Não. vou pedir... não é esse? Não é. Uma Esse bosta. Eu falando merda aqui pra variar. Impressionante. Thursday Night Football, fora de casa contra o Los Angeles Rams. também estarei lá, mas essa eu aceito uma derrota. Derrota. 3-2 indo pra semana 6, 12 de outubro, em Tampa contra o Bucks. Em Tampa, contra os Bucks, Isso. derrota. Derrota. 3-3, semana 7, Sunday Night Football recebendo o Atlanta Falcons. Botaremos o Penix para correr, vitória. Semana 8, fora de casa, Houston Texans. Derrota. Derrota. Olha só, interessante. Quanto que a gente tá agora? Vocês estão Pedro 5-4 indo pra semana 10. Agora Nossa, começa, Deus. né? Eu tô vendo. Eu vi no olho dele. Now it starts. Now it begins. Semana 10 em Deus. casa contra o LA Rams. Vitória. Semana 11 fora de casa contra o Cardinals. Derrota. Que isso? 5-5 Agora, na semana calma, 11. Aham. Quanto que a gente tá 6-5 ou 5-5? Vocês estão... É 6-5, não é? 6-5. Ó, vamos fazer uma pausa. Semana 11 é mais ou menos ali o meio de novembro. Meio de né? novembro. Dia 16 de novembro, pra ser mais exato. São Francisco 49ers chegando no meio de novembro com 6-11
não é exatamente a narrativa do que a gente tá falando nessa off-season, que é um time enfraquecido, Exatamente, que é um time exatamente que essa não é... narrativa. Beleza, agora vamos entrar na parte final da Agora vamos entrar na parte mentalidade. final, que é o que você já estudou bastante. Monday Night Football em casa contra o Panthers. Não precisa nem dizer, vitória. Semana 13 fora de casa contra o Browns. Vitória. Voltando de bye week na semana 15 em casa contra o Titans. Vitória. Monday Night Football fora de casa contra o Colts. Vitória. Em casa, Sunday Night Football contra o Bears na semana 17. Freak game. Vitória. E pra fechar, dia 4 de janeiro, em casa contra o Seattle Seahawks. Vitória. Recorde final 12-5. Engata 6 Agora, vitórias. Pepe, olha só como eu não forcei nada. São Francisco perdeu 3 jogos dentro da divisão. Ganhou 3 jogos. Então, ficou todo mundo igual ali. São Francisco esteve 6-5 na temporada. Que culpa eu tenho que depois a gente pegou Browns, Zero. Panthers, E tá Titans, certo. entende E o tá que eu tô certo. falando? Assim, Claro. eu acho que as Corretíssimo. narrativas elas vão se concretizar. Tudo isso que foi falado, São Francisco não é mais um grande time, não é mais o rolo compressor que era. Mas isso não anula que São Francisco pode ter um recorde de 12 vitórias, Não anula 13 nem um pouco. vitórias, às vezes. Eu tô contigo, Assim, não anula nem um você pouco. bota, por exemplo, uma derrota a mais. Vamos supor que São Francisco ali no mês de outubro tenha realmente um mês muito ruim. Perca todos os jogos em outubro. Seria mais uma derrota para o Atlanta 11-6. Falcons. 11-6. 11-6. That's playoffs. That's playoffs. Ou então vamos supor que São Francisco vença os 2 jogos contra a Arizona. Ou os 2 jogos Sim. contra o Seattle Seahawks comece com uma vitória. That's 13-4. playoffs. That's playoffs. É isso. É Tipo, isso. é muito difícil deixar de São Muito Francisco difícil. fora dos playoffs. Eu vou até já passar pro próximo time aqui, que tem um time que a gente fica esperando, né, um desempenho e uma consistência e uma ida aos playoffs, que é o Arizona Cardinals. Arizona Cardinals 8-9, perdeu, né, Tristan Colon, Dennis Gardeck, Julian Okwara, Zach Pascal, não tem nomes muito pesados que eles perderam. Chegaram Jacoby Brissett, Calais Campbell tá de volta, Akeem Davis-Gaither, Josh Sweat assinou do atual campeão com o Cardinals, o Dalvin Tomlinson chega do Browns. No draft foram de Walter Nolan e Will Johnson, nas primeiras 2 rodadas, fantásticas escolhas. Jordan Burch, Cody Simon, Denzel Burke, Hayden Connor, Keaton Crawford de Nevada. Cara, eu imagino que seja o mesmo pensamento com vocês, mas Kyler Murray não entregou o hype que muita gente dizia que ele ia entregar. Até o momento, pelo menos, não entregou. Eles têm um dos melhores tight ends da liga em Trey McBride e tudo mais. É um time que você olha no papel e fala, esse time é bom. Tem Marvin Harrison Jr., Michael Wilson, James... Enfim. Eles não têm como se livrar do Kyler Murray por algumas temporadas ainda. Acho que eles têm 2 temporadas, se não me engano, ainda, que estão presos a eles. Eu acho que é só 27 que eles podem cogitar se livrar de Kyler Murray. Tá na hora da torcida, dos especialistas, enfim. Tá na hora de virarem e falar assim, cara, Kyler Murray, bota esse time nas costas, meu irmão. Bota esse time, pelo amor de Deus. Faz o que você foi escolhido first overall e leve esse time aos playoffs. Leve esse time ao sucesso. Porque o Arizona Cardinals todo ano é isso. Não faz nem parte da conversa. Seja pro top 5 pick ou seja pra playoffs. Ele não faz parte da conversa. O que vocês acham? A questão é que se o Kyler Murray tivesse 10 centímetros a mais, ele poderia carregar o time nas costas. E o estilo de jogo do Kyler Murray ele já é muito manjado. Tanto que nos 2 jogos contra o Seattle Seahawks ano passado, ele lançou uma interceptação absurda e ele tomou um fumble porque quando ele corre com a bola, ele parece um... O Kyler Murray correndo com a bola, ele fica com a mão assim, ó. Ele dá uns E o cara moles foi ter um desnecessários, soco né? na bola e toma um soco na bola. Ele não protege, não tem a proteção. Tudo bem, aí ele sempre tá tentando esticar a bola. Você vê que sempre que o Kyler Murray vai correr, ele estica a mão para tentar, enfim, deixar o ponto futuro da bola mais longe. Mas o estilo do jogo, pelo menos aí eu falo dentro da NFC West, o estilo de jogo do Kyler Murray já é manjado. Então a galera sabe da forma como que ele corre, para onde ele vai fazer o scramble, que tipo de passe ele vai fazer, determinado dropback que ele faz. Então Você acha que você também acha, PP, que a situação do Cardinals é essa? Vai ficar aí provavelmente em terceiro, talvez último da divisão e é mais um ano disso? Então, o Cardinals é um time complexo, porque você olha o time assim, é um time muito bom. Você tem aí o
James Conner e o Trey Benson, que eu acho que vai ter um segundo ano um pouquinho melhor. Aí você olha, Marvin Harrison. Eu gosto do Michael Wilson, inclusive. Eu também gosto do Michael Wilson. Falta um segundo wide receiver, tá? Mas eu consigo passar com o Michael Wilson. Trey McBride, um dos melhores, se não... Pra mim, o terceiro melhor tight end da NFL hoje. Mas o grande ponto desse time pra mim é que ele reforçou muito bem a linha defensiva, que era algo crucial pro esquema de jogo do Jonathan Gannon. Você trouxe aí o Calais Campbell, o Josh Sweat, você tem o Darius Robinson. Então, assim, você tem o Zaven Collins também, né? Que tá jogando mais de edge rusher agora. Então, assim, você tem um pass rush agora muito melhor do que você tinha no passado. E eu gosto da secundária também desse time. Vai ficar, assim, é foda sempre trazer o ponto pro quarterback. Mas, assim, o Kyler Murray tava jogando muito bem ano passado. Até mais ou menos na metade da temporada. Quando passa ali da semana 10, o Kyler Murray ele entregou alguns jogos que complicaram a vida dos Cardinals. Ele entrega um jogo contra o Seattle Seahawks, que ele lança 2 interceptações que ele não poderia ter lançado. Uma basicamente numa hero ball, a outra que ele lê errado ali o meio do campo. Acho que o Ernest Jones intercepta. Aí tem um jogo contra o Los Angeles Rams no final da temporada, que ele joga muito mal também, lança uma interceptação. Assim, pra mim o grande ponto é que o Kyler Murray ele precisa parar de derreter na segunda metade de temporada. Porque esse time dos Cardinals é um time bom, é um time que deve brigar para ir para os playoffs. Deveria, perfeito. E assim, eu gosto do Kyler Murray, só que, tipo, eu gosto dele já tem muito tempo. Só que eu também parei de acreditar em certas coisas, sabe? Eu não acho que ele. Acho que ele nunca vai ser um quarterback top 10 da NFL. Mas ele, num bom ano, ele pode entregar, sabe? Ele pode trazer coisas boas. Ele só precisa ser mais consistente ao longo do ano. Em 2021, ele foi muito bem. Aí, no finalzinho da temporada, ele entregou 2 jogos ali que os Rams foram lá e abocanharam a divisão. Resultado, você tem que jogar fora de casa no wildcard, você toma uma lavada dos Rams. E vocês acham que... Pra vocês, qual é o teto desse time? Assim, tipo, não precisa passar bonitinho ali o schedule nem nada tão, mas vocês acham que, digamos que tudo funcione. Digamos, Pepe, que como você falou, do Kyler Murray de derreter na segunda metade. Digamos que isso não acontece. Digamos que essa temporada ele, contra toda a evidência, todas as provas, né, montadas ao longo dos anos, dessa vez ele não derrete, dessa vez ele atua bem, dessa vez ele eleva o jogo dele. Qual é o teto desse time pra vocês? Dá pra vencer a divisão. Dá pra vencer a divisão porque a gente vai entrar no papo dos Rams depois, mas assim, o Rams é um time que eu já estive mais alto. Tá? Hoje eu tô um pouquinho mais abaixo nos Rams. Interessante. E é como eu falei, o elenco do Arizona Cardinals é um elenco muito bom. Eles são meio que os Colts da NFC, só que com um quarterback bem melhor, sabe? Tipo, mas eu falo na incógnita do QB. Você tem 2 times muito bons, que você olha assim, wide receiver, linha ofensiva, linha defensiva, pass rush, tudo mais. Você vê um bom time. E aí você tem uma incógnita na posição de quarterback, que dos Colts ele é o pior QB da NFL ou ele é o segundo pior? Essa é a incógnita. Nos Cardinals, a incógnita é: esse cara vai conseguir ser um pouquinho mais consistente, ele vai cometer um pouquinho menos de erro. E quando eu falo um pouquinho menos de erro, é tipo assim, cara, não lança uma pick six num dos jogos divisionais, sabe? É uma coisa muito mais básica. Você não precisa ser um gênio. Só não lança uma pick six num jogo importante, sabe? E sei lá, eu gosto desse time dos Cardinals. Mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? Que é a dúvida. Você tá mais ou menos por aí também, Pedro? Você acha que se tudo der certo, eles conseguem ganhar essa divisão? Não, pra mim o teto alto dos Cardinals é 10-7 e segundo lugar da NFC West. Entendi. Mas você acha que um 10-7 talvez não dá pra vencer essa divisão? Não, porque aí vamos lá, se a gente for dentro da sua linha de raciocínio que 49ers vai pra 12-5, não consegue. Ficaria em 6 mas supondo que isso não acontece. Os 2 jogos, se os Cardinals vencem os 2 jogos contra os 49ers, ele cai pra 10-7. E os 49ers 11-6. Aí, tipo assim, se você tem... E é como eu falei, jogo divisional, ano passado, São Francisco ficou 2 anos seguidos 6-0 dentro da divisão. Ano passado ficou 1-5. Então, se você pega 2 derrotas ali, você já tá 10-7, 10-7. Já muda completamente o panorama. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente fez as previsões dessa divisão aqui no... Aí ganharia, no caso, se fosse num critério de desempate.
Aí sim, Sim, eu mas, por acreditaria que exemplo, eles ano passado os Cardinals venceriam ganharam a os 2 jogos contra o São Francisco. Ganhou no Levi's e ganhou fora. E, tipo assim, Bom, fazendo as previsões, a gente chegou em... A gente fechou com os Rams ganhando a divisão 11-6, os 49ers em segundo 11-6 no endzone, né? Porque daí a gente... 16 não, pô, 10-6, 10-7. Não, Eles empataram não, com o calma. Seahawks. Não, calma. A gente fechou nas previsões do endzone esse Ah, ano. tá. Ah, A tá. gente fechou nos Rams ganhando e os 49ers em segundo. Aí a gente fechou Seahawks 8-9 e Cardinals 8-9. Então pensa, você teria uma divisão com 4 times que todos eles ficaram com 8. Isso daí significa que se Todo mundo com você winning dá record, uma vitória a mais basicamente. pra um time, todo mundo fica 10-7. Sim. Sacou? Então é muito fácil de você ter uma mudança de posição entre os times aqui. Essa é uma das divisões mais difíceis de prever, na minha Mais opinião, competitivo, cara. Acho que é eu uma das acho. mais competitivas. E a gente tava falando justamente do 10-7. O Seahawks fechou ano passado o 10-7. Né? Ficou em segundo lugar na divisão E por não muito. fechou, cara. A gente não foi pra playoffs por Detalhe, por incapacidade, detalhe. É isso, incompetência, detalhe. por detalhe. O Seahawks perdeu pra essa temporada. O Artie Burns, George Fant, Noah Fant, Travis Gibson, o Sam Howell foi trocado pro Vikings, o Rayshon Jenkins foi pro Cleveland Browns, Draymond Jones assinou com Titans, DK Metcalf trocado para os Steelers, Tyler Lockett saiu, né, foi pro Titans, o Lincoln Tomlinson pro Texans, chegaram de Anthony Bell, né, do Browns, Shaq Griffin, Marcus Valdes-Scantling, Cooper Kupp, boa contratação, DeMarcus Lawrence, Drew Lock is back in town, mas a grande contratação foi Sam Darnold. É isso, grande contratação da offseason foi Sam Darnold. Gray Zabel, a primeira escolha de primeira rodada no draft. Nickman War e Elijah Arroyo vieram na segunda rodada. Jalen Milroe, quarterback de Bama, na terceira rodada. Eu gostei muito dessa escolha em termos de projeto. Eu gostei muito. Riley Mills, Torrey Horton, Robbie Oots, Bryce Cabaldo, Damian Martinez, Mason Richmond e Ricky White fecha aí as escolhas do draft. A pergunta que é que todo mundo faz. Eu não vou inventar uma pergunta diferente. É a pergunta padrão. Você acredita no Sam Darnold? Você confia no Sam Darnold para esse time? Não, Elabore, por favor. não. Vamos lá. A gente tem um histórico do QB de todos os anos da liga. Enfim, ele foi nojento. E aí ele teve um bom ano com os Vikings. E para ser bem honesto, para mim foi mais mérito de Kevin O'Connell do que de fato de Sam Darnold exclusivamente por talento de quarterback. E também por, enfim, o cara jogou com o JJ. Então, e se a gente levar em consideração que ele só entrou porque provavelmente quem seria titular desse time era o J.J. McCarthy e ele se lesionou. Então ele entrou ali, tipo, você vai jogar porque os caras que a gente queria que jogasse não vai jogar porque se lesionou. E ele jogou muito bem. Claro que a gente viu alguns relances, ele jogou, né, na pré-temporada, a gente viu algumas coisas dele ali engraçadinhas, uma melhor movimentação de pocket e mais consciência ali de espaço. Mas aí eu vou pegar uma temporada só como base de uma carreira inteira de NFL que não deu certo. Ele foi reserva em São Francisco, enfim. Uhum. E aí eu vou falar, não, puta, tô hypado. Claro, como torcedor, clubista, porra, ele vai meter 73 touchdowns na temporada, ele vai ter 64 mil jardas aéreas, mas assim, não confio. Até porque, querendo ou não, mesmo nos Vikings, no final da história, o que ele fez? Não entregou absolutamente nada no jogo dos playoffs e acabou E, eliminado numa atuação pífia. Pífia, né? A atuação dele foi e tenebrosa assim, naquele jogo. o nosso corpo de wide receivers Jackson Smith-Njigba, ele ainda tem teto para alcançar? Tem. Ele ainda não mostrou tudo que ele pode mostrar. Eu só não sei, cara, se ter Jackson Smith-Njigba como wide receiver número 1 é o nosso melhor cenário. Ah, mas aí trouxeram o Cooper Kupp, que também, em tese, é outro slot receiver. Hoje em dia, com a idade que ele tá, eu também não sei se ele consegue jogar aberto também, não. Então, assim, O não, Já JJ não vai foi jogar muito aberto. bom, mas. Quem? entendi. O Jackson, o Smith, o JSN vai jogar aberto. O JSN sim. Vai. JSN com certeza. O Vai. Cooper Kupp, que acho que não dá mais pra ele, eu acho. Quando ele tava no auge, esquece, mas MVS, agora. MVS eu vejo mais. A contratação do Marcus Valdes-Scantling, eu vejo mais um cara, sei lá, para o cara esticar o campo Ô, gente, mas o toda a Valdez vida. Scantling tá nos 49ers.
Eu falei O Marquez MVS Valdes saiu Scantling. do... Eu falei. É, Então o eu listei MVS, errado ele aqui. tava... Ele Então eu foi li cortado errado. pelo Seahawks. Eu li errado Caralho. aqui, É que ele então. foi cortado Eu recentemente. li Ele foi errado, cortado eu li dos errado. Foi Seahawks falha minha. e Foi falha minha. Isso aqui tá estava. no practice squad dos Eu ouvi Niners que ele agora. tinha sido Isso cortado. aqui foi falha minha. Essa pauta aqui, essa pauta aqui É, está montada então, há uma semana. bom, Então isso aqui foi então uma. assim, Cara, ele Ridiculous saindo... isso aqui, sabe qual é o nome disso aqui? Sabe qual é o nome disso aqui? Cagada do host, entendeu? Cagada do host. Mas seguimos. Seguimos. Então, assim, então tendo a saída de MVS, então eu também não vejo um cara que tentaria ganhar uma atenção correndo no campo para, enfim, abrir espaço para Cooper Kupp, para abrir espaço para JSN. O que eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo foi ver as execuções do Clint Kubiak na pré-temporada, porque o que acontece? O Seahawks, pela história, eles sempre tentaram fazer jogadas que parece que a galera treinava a jogada e nunca dava certo. Eu te dou algumas. Screens. Se era o Seahawks, toda vez que ia para um alinhamento e o bagulho ia para uma screen, eu falava, puta, fudeu, vamos perder 4 jardas, vai ser TFL, a gente vai cagar no pau e não vai dar certo. A gente trouxe o Robbie Woods, ele não é um fullback, ele é um tanque de guerra armado da Segunda Guerra Mundial. E era uma coisa que a gente não usava com muita frequência. Você não via o Seattle Seahawks usar fullbacks. Uma coisa que, inclusive, Kyle Shanahan usa muito, né, com o Juszczyk. E dá muito certo. Alguns designs de jogada nessa pré-temporada, elas foram muito desenhadas, acredito eu, em cima de conceitos que o 49ers já usaram em algum momento. É o Robbie Woods, que é o fullback, indo de um lado para o outro, para forçar a linha defensiva para um lado, e aí o running back vai para o outro, ou então abrindo o caminho. Eu vi muitos conceitos bem aplicados nessa pré-temporada, então o que me deixa mais esperançoso pro ataque do Seattle Seahawks esse ano, nem quero falar da defesa que vai ser top 4 esse ano também, mas o que me deixa contente é que a gente está conseguindo executar jogadas e conceitos que a gente não conseguia, não por falta de criatividade de coordenador ofensivo e etc, mas porque a gente não tinha as peças certas. Agora eu acredito que a gente tenha peças melhores, não diria certas, mas peças melhores para executar específicos conceitos no ataque. Então, Entendi. Você tá mais ou menos por aí também, Pepe? Você não confia no Sam Darnold para levar esse time a uns playoffs, levar esse time a uma vitória nos playoffs? Cara, não é que eu não confio no Sam Darnold, é porque eu preciso ver como que ele vai se adaptar ao ambiente, sabe? Ele é um cara que Eu tô ano exatamente passado ele nessa. deu certo, ele deu certo nos Vikings. Tipo assim, talento a gente sempre soube que ele teve, que ele tinha. Eu lembro que na primeira semana de training camp que ele joga nos 49ers, o Matt Maiocco, que é um insider extremamente renomado lá, soltou uma frase que a galera caiu muito em cima dele, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou que lançando a bola, o Sam Darnold era talvez o quarterback mais talentoso que São Francisco Ah, teve sim! desde do Steve Young. E aí os caras falam, como assim? Ele é o melhor quarterback? Não. Mas Tipo ele assim, lançando a bola é lançando uma a coisa bola. linda de ver. Linda, pô. Puramente falando, o Sam É Darnold tem uma assim. ótima mecânica, ele tem um braço forte, sabe? Ano passado ele acertou na semana 2 um passe pro Justin Jefferson no jogo É contra os aquele TD 49ers, longo? É o TD longo? na linha de É o 2 TD jardas, ele longo, esse lançou aí um passe mesmo. de 60 jardas Esse jogo mesmo, em stride, numa post pro Jettas. Então, assim, ele é um quarterback muito bom. O lance ele é um cara que ele depende muito do ambiente. Ele não é o cara que vai se adaptar a qualquer lugar, sabe? O pessoal fala, mas os Panthers tiveram o Sam Darnold e Baker Mayfield. Tá, mas o ambiente dos Panthers era ruim. Então como que você esperaria que alguém prosperasse lá? Aí o Sam Darnold fica 1 ano nos 49ers, na escola Kyle Shanahan. Inclusive, senhor Pedro Vieira, quando o Sam Darnold jogar bem no seu time, agradeça a Brock Purdy, porque ele mesmo já falou que o cara que salvou a carreira dele foi o Brock Purdy. Mas assim, o Darnold é um cara que ele evoluiu ano passado, sabe? Acho que existe uma certa versão do Darnold que eu acho que a gente nunca mais vai ver ela, que é aquela versão do Darnold que todo jogo ele entregava. Eu realmente não acho que ele é mais esse quarterback. O Darnold ano passado fez uma coisa muito boa, que foi pegar o check down. Quando você tem o check down, tome o check down. E é algo que os 49ers fizeram um pouco mal ano Cara, passado, é e o aquela Brock Purdy assumiu isso. É aquela frase, Ele falou, check downs are first downs. Check downs are first downs. É assim que a liga em funciona. todas as jogadas de pré-season que o Sam Darnold jogou com o time titular do Seattle Seahawks, o check down dele era o JSN.
3 passes de É, check down, os 3 passes E eram assim, desse. tipo, você tem que fazer isso com o Sam Darnold. Você dá uma primeira leitura fácil pra ele, dá uma segunda leitura rápida ali no mesmo lado do campo. Não deu certo? Mano, check it down, sabe? Assim você consegue fazer funcionar. E é algo que a gente vê muito nesse sistema da árvore do Kyle Shanahan, né? Então, o Clay Kubiak é um cara que sai da árvore do Shanahan. Então a gente vai ver muita coisa, muito conceito parecido. Na árvore do Kyle Shanahan, ele pegou ali, ele tem ali um retrospecto de West Coast, mas ele Saiu. evoluiu, né? Ele saiu desse sistema assim engessado que você tinha lá da West Coast, e ele desenvolveu algo próprio, algo mais moderno. Então, você vai ver muito motion nesse ataque do Seattle Seahawks, você vai ver Gosto muita muito. formação um pouco mais condensada. Eu acho que você mesmo falou, eles trouxeram o Robbie Woods, provavelmente eles vão botar mais formações com 2 running backs em campo, vão botar talvez aí mais eu quero ver o Elijah Arroyo sendo usado. Quero muito ver o Elijah calouro. Roy. Eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer. Eu Porque também. assim, você não tem como ficar jogando em formação de 3 wide receivers, 4 wide receivers Não dá. toda hora. Você tem aí Torrey Horton e Jake Bobo de outros wide receivers. Então, não dá pra você utilizar assim, fazer muito spread no campo. Você vai ter que jogar mais condensado e tudo mais. E esse estilo de jogo eu acho que funciona mais pro Sam Darnold. A grande questão pra mim dito isso, você tem um time pior do que você tinha no passado com os Vikings. Então, eu acho que, de certa medida, a gente pode até ter um Sam Darnold jogando bem, não tão bem quanto ano passado, e ainda assim os Seahawks ganharem 9, 8 jogos só, e ficar de fora da pós-temporada. Vai tudo depender de como ficar esse equilíbrio entre ataque e defesa. A defesa vai ser uma defesa muito boa. Você tem aí o Mike McDonald, que é um cara extremamente inteligente, que traz conceitos modernos da NFL que estão começando a ser utilizados por vários outros coordenadores defensivos. Muito competente. Essa questão de você disfarçar as coberturas no pré-snap, de você fazer rotações pós-snap, de você, às vezes, fazer algo que o Brian Flores faz muito também, de você disfarçar um mano a mano e na verdade é uma zona, disfarçar uma zona e na verdade é um mano a mano. Se eu não me engano, ele tá entre os play calls defensivos que mais executa rotações do safety, se eu não me engano. Tá entre os que Ele mais coloca usam. muito jogador na DL. Então, Sim. assim, porque isso é bom, por quê? Porque você tem dentro da NFC o San Francisco 49ers, por exemplo, que provavelmente vai utilizar muito play action. Você tem um Rams que vai utilizar muito play action. Qual que é a dificuldade de você rotacionar depois da rotação? Você tem play action, você tá de costas Costas. pra rotação. Então você viu um pré-snap, você foi lá, fez o play action, quando você voltou... He's not putz, there anymore. não é mais... exato. Então, assim, o Mike McDonald é o coordenador perfeito pra estar dentro dessa divisão, sabe? Então, por isso que eu acho que Seattle vai roubar um jogo dos 49ers, Seattle provavelmente vai roubar um jogo dos Cardinals. Essa divisão meio que vai se bater entre si. Eles vão meio que se matar ali. Você falou deles roubarem vitória? Falou de roubar vitória? Então vamos ver se eles roubam vitória ou não, que agora é a vez do Pedro Vieira trazer aqui o schedule do Seattle Seahawks para 2025, semana por semana, jogo por jogo, até a semana 18 da regular season, beleza? Semana 1 em casa, San Francisco 49ers. Vitória 1-0 para semana 2, fora de casa contra Aaron Rodgers e seu queridíssimo DK Metcalf, que agora tá nos Steelers. Vitória. 2-0 para semana 3 em casa contra o Saints. Vitória. 3-0 fora de casa, Thursday Night Football contra o Cardinals. Vitória. 4-0 indo pra semana 5, tá? Invicto em setembro. 4-0 em casa, Tampa Bay Buccaneers. Derrota. Porque a gente gosta de perder o tipo de jogo que dá pra ganhar. Justo. Então, derrota pro Buccaneers na semana 6, fora de casa contra o Jaguars. Vitória. 5-1 indo pra semana 7, Monday Night Football, segundo jogo de Monday Night Football em casa contra o Texans. Derrota. Voltando da bye week, 5-2, Sunday Night Football fora de casa contra Jaden Daniels e Washington Commanders. Devo deixar aberto, mas derrota. 5-3 em casa contra o Cardinals semana 10. Vitória. Semana Inclusive, 11... se não me engano, é um jogo de rivalry game. Eu acho que é um desses mesmo. Semana 11, fora de casa contra o Rams. Derrota. Semana 12, fora de casa contra o Titans. Vitória. Semana 13 em casa contra o Minnesota Vikings. Vai encarar de novo aí o time do Darnold. Derrota. 7-2, tá? 7-2 entrando em dezembro fora de casa contra o Falcons. 7-5, perdão, falei 7-2, 7-5, 7-5. 7-5. 7-2, idiota. Eu vou replicar, calma.
Eu vou replicar uma frase de Pedro. Vamos botar o Pênix para correr. Então, beleza. Então, botou pra correr 8-5, tá? 8-5 em casa contra o Colts na semana 15. Vitória. 9-5 em casa no dia 18 de dezembro, Thursday Night Football contra o Rams. Vitória. 10-5 fora de casa contra o Panthers, semana 17. Vitória. E 11-5, tá? 11-5 fora de casa contra o San Francisco 49ers para fechar a temporada regular. Derrota. Então, na sua previsão, meu amigo, Seattle Seahawks fecha a temporada 11-6. 11-6 seria o palpite final. Nossa, Imaginamos. truco demais isso daí. Isso... Não é Truco não demais é. essa daí. Sabe por que não? Ano Não, mas eu não passado acho dei o impossível, mesmo não. papo. Eu dei o mesmo papo ano passado. O que fudeu a porra do nosso recorde foi a derrota dos Giants. Porque a temporada do ano passado deveria ter sido 11-6. Cabeça de chave, playoffs. Tudo bem, one and done. Bem provavelmente one and done. Mas a gente terminaria 11-6. Mano, mas vocês ganharam um jogo na semana 18 também contra os Rams de Jimmy Garoppolo. Tipo assim, era o Rams A gente reserva. ganhou Então... a gente ganhou um jogo de Bears. Foi 6-3 aquele jogo, brother. Eu só Ó, faltei eu não vou falar desfalecer que naquele eu não vou falar que é impossível, óbvio, mas assim, eu acho que a grande mudança que eu faria aí, eu acho que vocês não varrem os Cardinals. E eu acho que vocês vão tomar a varrida do Rams. Essa que é a parada. A menos que o Matthew Stafford lá sofra uma pancada contra um Nick Bosa da vida, porque eu também truco essa lesão que ele tá nas costas, então assim. Mas eu não acho impossível, não. É isso que eu tô te falando, Pedro. Tipo, é Pinto, no caso. Pedro e Pinto. É uma divisão que você puxa dois joguinhos ali que podem. Virou tudo. É uma das divisões que vai ser das mais divertidas para acompanhar na temporada. E o campeão dessa divisão no ano passado foi o Los Angeles Rams, que fechou 10-7. Né? Eles perderam aí o Bobby Brown, Jake Hummel, Jonah Jackson foi trocado para os Chicago Bears, Cooper Kupp assinou com o Seattle Seahawks, Connor McDermott, DeMarcus Robinson, enfim, vários jogadores saindo, tá? Chegaram, vamos lá, dos mais importantes, Poona Ford, DJ Humphries, chegou o David Questenberry, mas eu queria falar mesmo era do Davante Adams. Baita nome para chegar, eu ainda acho que ele tá meio, o pessoal tá desmerecendo. Pra mim ainda não é o mesmo Davante Adams do auge, mas continua sendo Davante Adams. No draft, eles foram de Terrence Ferguson, né? Não teve primeira rodada porque eles trocaram com o Giants. O Giants escolheu o Jackson Dart, então eles não tiveram a primeira rodada e vão ter para o ano que vem. Terrence Ferguson, tight end de Oregon, na segunda rodada. Josiah Stewart, defensive end de Michigan. Na terceira, Jarquez Hunter, Ty Hamilton, Konata Mumfeld, wide receiver de Pittsburgh. Na sétima. Cara, sai Cooper Kupp, entra Davante Adams. O que isso muda? Não tô dizendo em termos de melhora ou queda de qualidade, que eu acho que no fim das contas pode ser até um pouco melhor, porque o Cooper Kupp não é mais aquele Cooper Kupp do auge. Talvez hoje eu pessoalmente prefiro o Davante Adams, não é por muito, mas talvez prefira. O que vai mudar para esse ataque? O que vai mudar em termos de sistema? O que a gente vai ver acontecendo ofensivamente? A gente vai ver um Davante Adams assumindo mais a função do Cooper Kupp, o Davante Adams vai ser o wide 1, ou vai ser mesmo o Puka Nacua, como muita gente tá esperando? Cara, pra mim, assim... Pode falar, Pepe. Pra mim, o principal ponto é que você tem um wide receiver mais adequado ao que o sistema do Rams pede hoje do que você tinha com o Cooper Kupp. O Puka Nacua, ele, pra mim, ele vai ser o alvo principal, mas não necessariamente aquela figura de wide receiver 1 que a gente tem. Ele é um cara que eu prefiro botar ele de flanker, que é aquele wide receiver que geralmente fica ali 2 jardinhas antes da linha de scrimmage, e menos como isolado. O Davante Adams é o cara que você consegue colocar como isolado. Então, ano passado você tinha, assim, Você tinha o Puka Nacua e o Cooper Kupp meio que brigando com o que eles deveriam estar produzindo. E você puxa o final da temporada dos Rams, cara, não foi um final de temporada tão bom assim. É porque a seta terminou pra cima, porque você teve ali 2 vitórias contra Minnesota. Você teve uma vitória contra o Minnesota Vikings e um jogo que eles poderiam ter ganhado do campeão do Super Bowl. Então isso deixou a sensação da galera lá em cima e o hype pra essa temporada veio muito alto. Mas no final da temporada, você teve ali um jogo muito feio contra os 49ers, que eles vencem por 12-6 fora de casa. Você teve um jogo ali muito feio também contra o Arizona Cardinals. Eles ganham também, acho que por 9-6. Foi 13-9. 13-9 o jogo. 13-9 feio então, também. que
você via já aqueles problemas de rigidez nesse ataque e tudo mais. Acho que então a chegada do Davante Adams faz você ter um pouco mais de esperança que esse time possa ser um pouco mais explosivo e eficiente no começo do ano. Você tem aí um Sean McVay que gosta muito de usar 11 personnel, 12 personnel, então assim, você vai ter Puka Nacua e Davante Adams em campo basicamente toda hora. Você vai ter também, você vai ter esse ataque em spread mais ofensivo, mais aberto, mais esticado, que vai jogar muito bem contra marcações em zona, mas também contra marcações mano a mano. Você tem um Davante Adams num mano a mano contra um cornerback, você tem um bom matchup. Você tem ali uma marcação em zona, você tem um Puka Nacua que com jardas após a recepção, que em jardas curtas é dinâmico, consegue produzir muito bem. Você une isso com o Tyler Higbee, com o Terrence Ferguson que chegou, então assim, você tem algumas ferramentas que você pode começar a utilizar, que ano passado você ficava um pouco enrijecido por conta do Cooper Kupp, né? Uhum. Não entendi porque eles deram 10 milhões pro Tutu Atwell, mas tá lá, tipo assim... Bicho, vamos perder um minuto só nisso? Só um minuto nisso, por favor? What the fuck, cara? Não dá. Como assim? Tipo, de onde eles tiraram que isso era uma Escola boa Jerry ideia? Jones. Escola De Jerry onde? Jones de managing. Tiveram alguns contratos, assim, tipo 10 milhões do Tutu Atwell, 13 milhões no Rashad What the Bateman. hell, cara? Alguns contratos que simplesmente não fazem sentido. Inclusive o Konata Mumpfield, eu acho que pode ser um Puka Nacua desse ano. Que é o wide 5 deles Interessante, hoje. hein? Interessante, tá? Interessante. Eu vou Eu acho até que pelo anotar estilo de isso jogo aqui, hein? e numa waiver ali na semana 3, Peter Dick, pode acontecer. Mas assim, você tem uma linha ofensiva boa, você tem uma linha defensiva muito boa desse Rams. Jared Verse é talvez a escolha mais popular para defensor do ano que você tem hoje. Você tem uma secundária que dá para trabalhar, e aí que entra o problema dos Rams para mim. O corpo de linebacker dos Rams é muito É ruim. fraco. Então, assim, você conseguir passar dessa linha com Puna Ford, Brandon Fisk, Byron Young e Jared Verse, você tem uma grande chance de ter big play. Igual os Rams tiveram, os Eagles tiveram no jogo de playoff. Depois que o Saquon Barkley escapou, ninguém mais pega. E aí, você enfrentar George Kittle, você enfrentar Christian McCaffrey, você enfrentar Marvin Harrison, Trey McBride, que são caras que atuam bem nessas zonas do campo, com esse grupo de linebackers e com essa secundária, é meio complicado. Então, eu acho que os Rams, eles hoje têm essa visão de ser segunda força da NFC e um time que é queridinho nos palpites para o Super Bowl, por uma necessidade de ter um segundo time para além do Philadelphia Tem que Eagles hoje encontrar na um NFC. antagonista pro Eagles, né? É isso que tá Exatamente. acontecendo. Mas eu não tô mais alto quanto eu tava antes. Essa lesão do Matthew Stafford, cara, ele não conseguiu treinar a pré-temporada inteira. Agora ele tá treinando. O cara tá com hérnia, tá tomando injeção pra dor. Todos os médicos que falaram sobre isso daqui falaram, isso daí não vai melhorar ao longo da temporada. E aí você vai começar a tomar pancada, você vai começar a tomar blindside. Cara, Vai dar você já caiu diretamente na minha pergunta que eu ia fazer em sequência. Que aí eu vou até jogar pro Pedro essa pergunta. Confiamos na saúde de Matthew Stafford? Lembrando, o Stafford, tá lesionado, tá todo mundo vendo que ele tá, beleza? Eu vou olhar aqui, ano passado jogou 16 jogos, 2023 jogou 15, 22 jogou 9, beleza. 21 jogou 17, 20 jogou 16, em 19 ele jogou 9. A última vez que ele perdeu um jogo antes de 2019 foi lá em 2010. Ele jogou 3 jogos, tá? E aí no ano seguinte ganhou o Comeback Player of the Year. A gente tem essa imagem que o tough guy, o Matthew Stafford aguenta, ele toma as pancadas e ele volta pro jogo. Chegou o momento que a conta tá sendo cobrada no corpo, a conta tá sendo cobrada e pode ser que a gente vai ter uma temporada em que o Matthew Stafford não vai aguentar jogar o ano inteiro. Não tô dizendo perder o ano inteiro assim, perdeu 1, 2 jogos. A gente vai ver o Matthew Stafford perdendo 5, perdendo 6, perdendo 7 jogos. Pode ser que isso aconteça? A questão da saúde do Matthew Stafford, aí eu vou me basear no que a gente tem dentro da NFC West, tá? Aí a gente Sim. apaga o que a gente tem por fora. O Seattle Seahawks tem jogadores que gostam muito de blitz no blindside. A gente tem Devin Witherspoon, que adora fazer isso. Agora a gente tem Nick Emanuori, que não sei se vocês assistiram a porra dos jogos desse cara, mas esse cara ele parece um animal. Uhum.
Eu gosto muito. A gente Dele é tem absurdo. defesas na NFC West. A gente tem defesas na NFC West que não são ruins. Elas também não são puta foda, mas elas também não são ruins. Então eu prevejo o Matthew Stafford tomando muita pancada. E assim, claro, a gente nunca espera o pior, né? Mas assim, cara, ele vai chegar um momento que ele vai tomar uma pancada e a Erna vai falar, fui, parti dessa pra melhor e toma aqui e explodir. Então, assim, E pra quem tem hérnia, não sei se vocês É. têm, eu tenho uma hérnia C5, C6. Ela não Uhum. ataca há muito tempo, mas quando ela ataca, irmão, não dá pra fazer nada. Por isso você não é QB da NFL. Ah, só por isso, né? É só por isso. Exclusivamente Exato, por só isso. A lesão que tirou o Peter Dick from the field. exatamente. Ai, ai. Mas eu vejo o ataque dos Rams. Na verdade, assim, eu vejo a troca entre Cooper Kupp e Davante Adams slightly better. Assim, bem Aham. coisinha pouca. Porque Cooper Kupp não é o cara da bola contestada. Davante Adams já contesta mais bola. Então, se você jogar uma bola contestada ali tem que ficar brigando ali, Davante Adams ele tem um pouco mais de fisicalidade para falar, vem aqui, me dê esse kibe. Então eu vejo essa troca um pouquinho melhor, mas não sei se é o suficiente para fazer com que eles roubem aí alguns jogos, então. Entendi. Meus amigos, a gente tá encerrando por aqui. Eu vou fazer uma pergunta simples pra encerrar, uma pra cada um. O Pedro, eu até pedi pra ir primeiro aqui. Você gostou da camisa de Rivalry do seu time, do Seattle Seahawks? Curtiu a camisa? Curtiu o uniforme? A melhor camiseta dos Rivalries, brother. Não tem como. Aquele capacete A perolado, reação do PP. lindo, maravilhoso. Vai se fuder. A camiseta do Fortnite é uma bosta. Eles só pegaram aquela camiseta branca e botaram preto. Foi isso que eles fizeram. Isso que eu falo, Pedro Pinto. Deveria ter um imposto pra gente ouvir esse tipo de opinião, sabe? Porque eu acho que o torcedor do Seahawks, eu acho que todo mundo tem direito de ter uma opinião. Só que o torcedor do Seahawks sempre tem a opinião errada. Eu não consigo compreender isso, mano. Tipo, deveria ter um estudo, velho. Não, assim, Nunca. eu achei legal o uniforme do Seahawks, mas tipo assim, cara, o melhor? Não, Não. é lógico que aqui a gente fala do clubismo, né? Claro, obviamente. Mas lindo. Nossa. Eu achei fantástico. legal. Mas eu gostei muito dos Bills também. PP, e do 49ers? Não, os Bills é lindo. E do Cara, 49ers? 49 maravilhoso, mano. Foi uma coisa. Eu acho que. Mas é o que eu tô falando. Se você pegar a opinião pública, todo mundo falou que ficou um negócio absurdo. Porque, tipo, São Francisco pegou o que tinha de ideia ali em 2014, que era uma bosta. Aquela ideia inicial, sim, melhorou bastante Tipo assim, mesmo. pegou o Melhorou uniforme bastante. preto, o que fez, mano? Botou os detalhes dourados pra ficar mais sutil. Mano, o Faithful aqui Ficou escrito muito com legal. com O Faithful ficou absurdo. O Faithful ficou Você absurdo. tá maluco, Zé. O único uniforme que ficou feio foi o de Arizona. A gente pode concordar isso. Os caras meteram um uniforme sujo e manchado. Eu acho Pelo que ele amor de ficou. Deus. Eu acho que ele ficou meio genérico. Que Ficou foi o que eu achei do Balenciaga. Dolphins. Foi o que eu achei do Dolphins também. Achei que ficou meio genérico. Não, do Dolphins eu achei da hora. Não, eu Não, achei. não, Eu acho que a conceito, ideia do né? Dolphins. Não, Puta a conceito. ideia é muito boa, mas eu achei que a execução podia Pô. ser melhor. Sabe? Eu achei meio genérico. Mas enfim, pode ser uma opinião de gostei. bosta da minha pessoa também. Mas Amigos. os Bills ficou violento. Amigos, seguinte, agradeço demais ao público, a participação de vocês, tá? E eu vou pedir aqui, o pessoal já viu, o pessoal tá acostumado a chegar aqui, quando eles chegam já sabe que as redes estão sempre na descrição do vídeo, tá? Isso é padrão, mas eu vou pedir pra vocês falarem aqui também, né, onde o pessoal pode encontrar vocês e encontrar o trabalho de vocês. Por favor, vou até passar aqui pro PP primeiro, pra dizer aí onde te encontrar. Os amigos, vocês me encontram no Endzone Brasil, em qualquer uma das redes sociais. E em qualquer rede social também, o meu perfil pessoal é @ppnarducci, e ao contrário do PP, o meu não é PP, é PEPE. perfeito. Sempre rola essa discussão, né? Eu chamei o PP pra conversar essa semana, eu falei, oi PP, aqui é o PP. Sempre foda. bom a gente... A conclusão que a gente chegou foi nomes, essa, você é o PP, PEPE, e eu sou o É. PP, 2 P só e pronto, pra E você simplificar. chama- Qual que é o seu nome? Pedro Pinto. Pode me chamar de Pinto, não tem problema não. Tranquilo. Beleza. Mas eu achei que tinha algum outro, um Pedro Paulo. Não, ali também. não, é Esse Pedro. aqui. O meu primeiro nome é Pedro, mas meu nome mesmo é Pedro de Campos Pinto. É o meu nome. Justo. É o nome completo. Ok, então eu poderia ser chamado de Pedro de Campos. Poderia. Você escolheu ser chamado de Pedro Pinto. Poderia. Porque sabe por quê? Eu acostumei a vida inteira, o pessoal zoando. Eu falei assim, não, I'm gonna own it.
I'm gonna own it. É Pedro Pinto. É Vamos Pedro falar a Pinto. verdade? Você não tem um campo. Mas Tem. você tem. Tem um pinto. É Pinto. Vamos Tem deixar um no ar. ponto. Vamos deixar Tem um no ar. ponto. Pedro Vieira, por favor, apresente pra galera onde eles podem te encontrar. Em todas as redes, como aquela jarda, em breve não mais. Todas as redes, como aquela jarda. Isso aí é um aviso pra No- galera assistir. Pessoal, no- muito obrigado, tá? Deixe seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, fala quem falou merda. Eu sempre falo isso aqui no final. Fala pra gente quem falou merda. Fala pra gente aqui. Eu tô cansado de ouvir o pessoal falando que eu falo merda o tempo todo, mas vem. Mas eu gosto de falar minhas merda aqui. Agradeço demais a audiência de vocês aqui no Ponto a Ponto e nos vemos na próxima. Forte abraço. Valeu.